Olá, aluno! Nesta unidade de estudo, vamos acompanhar as explicações da professora Giovana Caldeira sobre a Lei de Diretrizes e Bases Educacionais. Você sabe o que é a LDB? Vamos ver o que a professora tem a nos dizer sobre o assunto. Bons estudos! Olá, sou a professora Giovana e nessa unidade temática nós iremos trabalhar a Lei de Diretrizes e Bases Educacionais. Giovana Caldeira de Oliveira é pedagoga, especialista em educação, comunicação e tecnologia pela UMG, especialista em docência do ensino superior pela Faculdade Newton Paiva. Também é especialista em educação à distância pela Faculdade Senac, Minas Gerais. Atua na área educacional em vários segmentos e atualmente é diretora do Colégio SESI, na rede SESI Minas de Educação. Caros alunos, nessa unidade daremos início ao estudo da LDB, mas vamos entender primeiro o que trata essa lei. O que é a LDB? É a lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, também conhecida como Lei 9394/96, sancionada em 20 de dezembro de 1996. Garante a todos, dentre vários fatores, o que antes era privilégio de poucos: acesso e permanência na escola, permitindo assim uma base educacional comum e condições igualitárias de inserção no mercado de trabalho. Garantia de ensino obrigatório e gratuito na educação básica, respeitando a diversidade, a valorização dos profissionais da educação e gestão democrática são algumas das premissas norteadoras da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Pautada nos princípios de liberdade e igualdade, a LDB preconiza o respeito à diversidade, o pluralismo de ideias e pensamentos, respeito aos valores culturais e artísticos. Assume também que as diferenças humanas são normais e equidade se torna palavra de ordem. Assim, torna-se necessária uma flexibilização do currículo, respeitando os diferentes tempos de aprendizagem de cada indivíduo. A valorização dos profissionais da educação também é garantida pela LDB, que incentiva a formação continuada, estabelece o piso salarial profissional e assegura aos professores condições adequadas de trabalho. Com 92 artigos, contém as diretrizes e bases que irão orientar a educação nacional nos próximos anos. Não é necessário ser um especialista em educação para constatar que, na maioria das escolas, o que veremos na lei não é a realidade vivenciada por alunos e educadores. Mas é inegável que muita coisa melhorou nos últimos anos. Porém, desejamos muito que a educação no Brasil evolua e chegue a um nível ideal. Mas desejos à parte, vamos agora aos primeiros artigos da LDB. Artigo 1º. A educação é compreendida como o processo de formação humana, predominantemente em instituições próprias, vinculadas ao mundo do trabalho e à prática social. É importante lembrar que a educação domiciliar ela pode até ser admitida em alguns países. Aqui no Brasil, ela ainda é inconstitucional. Artigo 2º. A educação é dever da família e do Estado. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. O que diz o artigo 3º? Que o ensino será ministrado com base em alguns princípios. Quais são esses princípios? Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Valorização do profissional da educação escolar. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Garantia de padrão de qualidade. Valorização da experiência extraescolar. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Vamos agora ao artigo 4º desta lei. O que fala o artigo 4º? O artigo 4º deixa claro para a gente qual é o dever do Estado com a educação. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: primeiro, vamos ficar bem atentos a isso, ensino fundamental obrigatório e gratuito
inclusive para os que a ele não tiveram acesso em idade própria. Universalização do ensino médio gratuito. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. Atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de idade. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, de pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada indivíduo. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Atendimento ao educando no ensino fundamental público por meio de programas suplementares, de material didático, transporte, alimentação, assistência e saúde. Padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos com a variedade e quantidade mínima por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança, a partir do dia que completar 4 anos de idade. Essa lei é uma lei muito grande, então eu sugiro que todos vocês tenham acesso a todos esses artigos. Como que vocês encontram essa lei? O site do Ministério da Educação é um site confiável. Nesse site vocês vão ter a lei atualizada e é uma lei segura. É uma forma de vocês acompanharem todas as nossas aulas. Então vamos lá. Nós conseguimos perceber agora, nesse início da nossa aula, os 4 primeiros artigos da LDB. São artigos importantes, nos mostra o dever do Estado, nos mostra como que é concebida a educação nacional. E para a gente poder compreender de uma forma mais clara, nós vamos fazer uma questão de concurso. Essa questão, ela foi uma questão que caiu na prova do Ministério Público da Paraíba. Foi uma prova para promotor de justiça substituto. É uma questão que tem vários itens e nós não vamos nos ater a esses itens. Nós vamos prestar bastante atenção no que diz respeito à letra D. Prova de Direito Constitucional. Primeira questão da prova do Ministério Público do Estado da Paraíba. Primeira questão foi uma questão de direito constitucional. Nós vamos aqui agora fazer uma análise dessa questão, mas uma análise no que diz respeito à LDB. Como eu havia dito anteriormente, existem algumas afirmativas, a letra A, a letra B, a letra C, que não dizem respeito à LDB. Vamos entender o que essa questão fala sobre o que nós acabamos de estudar. Letra D. Então a pergunta é, vamos voltar. É correto afirmar, exceto. Vamos lá. Letra D. Compreende-se no dever constitucional do Estado com a educação, entre outras, as garantias de oferta gratuita de educação básica a adultos e de educação infantil às crianças de até 5 anos de idade. Prestem atenção que a resposta correta dessa questão é a letra B. Mas nós precisamos de compreender, diante do que a gente tem estudado, o que diz esta afirmativa. Esta afirmativa é correta. Se nós tivéssemos tido acesso anteriormente a esse conteúdo, nós saberíamos, por eliminação, que essa aqui é a alternativa correta. A Constituição Federal, no capítulo 3, diz respeito à educação, desde o artigo 205 ao artigo 214. Essa afirmativa, que nós vimos agora, ela está justamente no artigo 208. O artigo 208 da Constituição é o nosso artigo 4º da LDB. É o artigo que nós acabamos de analisar. Ou seja, qual é o dever do Estado com a educação. Vamos ver esse artigo novamente. Vamos lá. Artigo 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de ensino fundamental obrigatório, gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso em idade própria. Universalização do ensino médio. Houve também uma alteração aí nesse item, que é uma redação feita pela Lei 209. Então, houve alteração. É importante que, acompanhando a lei, vocês vão ver todas as alterações. Só parando para a gente fazer essa observação, de 1996 para cá, essa lei deve ter sofrido, no mínimo, 30 alterações de redações,
de incisos modificados. É importante que vocês acompanhem todas essas alterações. Vamos lá. Atendimento educacional especializado e gratuito aos educadores aos educandos, com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. Atendimento gratuito em creche pré-escola de crianças de 0 a 6 anos de idade. Também sofre alteração. Lá na frente a gente vai perceber isso. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, de pesquisa e de criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando. Ou seja, a escola vai se adequar à condição do aluno. O aluno que trabalha durante o dia e estuda à noite, na LDB, ele tem garantia que a escola vai se adaptar a ele. Ele não vai ter que se adaptar à escola. Padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos com a variedade e quantidade mínima de insumos por alunos. Então é muito interessante. Eu não vou continuar lendo, porque a gente já teve acesso a ele anteriormente. O artigo 4º dessa lei, ele é muito importante, porque ele deixa claro qual que é o dever do Estado. Seja qual Estado for, seja onde você estiver, a LDB tem que garantir tudo isso para os educandos e para os educadores. Bem, nessa unidade que nós vimos agora, nós tivemos acesso a compreender tudo que diz respeito à LDB. O que é a LDB, quais são as diretrizes iniciais dessa lei e os primeiros artigos que a compõem. Então vamos compreender. Lei 9394/96. 9394, número da lei, sancionada em 20 de dezembro de 1996. Nas próximas unidades de estudo, daremos sequência a todos os outros artigos que compõem essa lei. Até lá! Nessa unidade, iniciamos o estudo sobre a Lei de Diretrizes e Bases Educacionais. A Lei 9394, sancionada em 20 de dezembro de 1996. Ela garante a todos o que antes era privilégio de poucos, ou seja, o acesso e a permanência na escola. Continue acompanhando as explicações da professora Giovana Caldeira nas próximas unidades. Até lá!